Senhor nos traz mais uma vez aqui a este lugar. Gratidão de coração por você estar aqui mais uma vez. E se é a primeira vez que você vem aqui, eu tenho certeza que foi o Senhor que te mandou aqui, porque tem uma palavra dele para o teu coração. E aqui está a poderosa palavra de Deus, onde hoje nós estaremos falando a respeito de que a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira. Mas que glória é essa? Que casa é essa, né? De que palavra é essa que Deus está falando? A respeito de que casa é essa que Deus está falando? Eu tenho certeza que o Senhor falará contigo dentro dessa palavra. E essa palavra ela está em Ageu 2. Se você está em casa, está na comodidade da sua casa, pega a sua Bíblia e vamos ler junto comigo para a gente meditar na poderosa palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração, dedicar esse vídeo ao Senhor, dedicar a sua vida que está me assistindo, a minha também, para que o Senhor nos dê a graça para poder ministrar aquilo que Ele colocou no meu espírito, aquilo que Ele depositou no meu espírito para falar. Gratidão de coração mesmo a você por estar nesse lugar, tá bom? Esse lugar aqui é um lugar para falar exclusivamente da palavra de Deus, da poderosa palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Paizinho, porque nós entendemos e sabemos e sentimos que o Senhor está conosco a todos os momentos. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te rendemos graças também, Senhor, por aquelas coisas que muitas vezes nós pedimos para Ti, mas que o Senhor não permite que essas coisas aconteçam, até mesmo para nos livrar, Senhor, de coisas lá na frente que a gente não conhece, não entende. Pai, obrigada porque o Senhor é o nosso auxílio. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que cuidou do nosso passado, está cuidando do presente e já tem preparado um futuro para nós lá na frente. Obrigado, Pai. Te rendemos graça por isso. Senhor, coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está me assistindo. A honra e a glória, Senhor, seja sempre para Ti, através de tudo que o Senhor faz na vida dessa pessoa, Pai. Que ela possa viver a plenitude daquilo que o Senhor chamou ela aqui neste mundo para ser, para viver e para fazer, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa nação, colocamos os 3 poderes que regem a nossa nação, os continentes em cima desta terra, Pai. Colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor. Também quero colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas que nesse momento estão desesperadas, sem saber o que fazer com notícias que chegaram, com situações que têm se levantado, Pai. E é em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que eu profetizo uma porta de emprego aberta, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré, Pai. Que essa pessoa ela possa ver o seu familiar voltar para o mercado de trabalho, ou se é ela, Senhor, que ela volte para o mercado de trabalho, que ela ache uma recolocação no mercado de trabalho novamente, Pai. Senhor, também eu profetizo em o nome de Jesus para aquele que está enfermo, Senhor, que haja cura em o nome de Jesus, para aquele que está desesperado, que a tua paz, Senhor, ela chegue e reine na vida dessa pessoa e que ela possa desfrutar da plenitude que é andar segundo a tua vontade, Senhor. Paizinho, eu me coloco diante de Ti, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia para vir ministrar essa palavra, assim como o Senhor depositou no meu espírito, Pai. E que nenhum roubador da Tua palavra, Senhor, venha tirar, Senhor, as Tuas palavras da minha boca, Senhor, do meu entendimento, do meu raciocínio para poder estar falando, estar ministrando para mim e também para essa pessoa que está me ouvindo. Honra e glória damos a Ti, dizendo que Tu és a pessoa mais importante que tem nas nossas vidas. Precisamos ser parecidos contigo, Pai, e nós Te amamos. Declaramos isso nesse dia, que nós Te amamos. É o nome de Jesus. Amém. Coisa boa é falar com o nosso Pai. Que coisa boa, muito bom.
Obrigada de coração mesmo por você estar aqui, tá? Vamos para a palavra. E a palavra é: a segunda casa é maior, é melhor do que a primeira. Vamos ver de que o Senhor está falando? Ageu 2. Ageu, ele fica antes de Zacarias. Se você tem uma Bíblia, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e vamos meditar nela. Não fique só pelo que ouvindo e crendo naquilo que eu estou falando, mas se você pode, pegue a palavra e vamos meditar. Fica antes de Zacarias e um pouco depois de Abacuque. Abacuque. E aí vem Safonias, Abacuque, Safonias e Ageu. A palavra está no capítulo 2 de Ageu. São só 3 versículos que nós estaremos lendo, a partir do 6, que diz assim, ó: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma palavra dele, é ele que está falando. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Ele está falando dele mesmo. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele encherá essa casa da presença dele. O que é glória? Da presença dele, da essência dele, da grandeza dele. E o versículo 8 diz assim: minha é a prata, ele está dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos. Versículo 9 para a gente encerrar. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos novamente. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa casa que ele está dizendo que será maior do que a da primeira, ele está prometendo que trará a paz para esta casa. E ela será maior, ela será melhor do que a da primeira. De que essa palavra ela está falando, queridos? Aqui é o Senhor falando, é Deus falando para Ageu. Ele está falando para Ageu. Em que tempo foi esse que ele falou isso para Ageu? Aqui era o tempo onde o rei Dario, ele era quem estava comandando, era a pessoa a quem Deus estava dando posses, terras, e inclusive ele tomou o domínio de Babilônia, né? E nesse tempo aqui Deus fala com Dario e pede para ele que ele mande o povo, os israelitas, voltarem para suas terras. Mas antes de voltar, que viessem para reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir as cidades que estavam assoladas, que o próprio Deus tinha permitido, tinha dado ordem para que Nabucodonosor viesse e invadisse. Por quê? Porque o povo estava desobedecendo, o povo não estava fazendo aquilo que Deus tinha chamado eles para fazerem. E aí Deus dá ordem para Nabucodonosor destruir até mesmo o próprio templo. Aquele mesmo templo que Deus deu, que o próprio Deus deu as medidas para Davi. E foi passado para Salomão, e Salomão construiu aquele templo para Deus da forma, nas medidas em que Deus tinha pedido. E aí ele dá a ordem para Nabucodonosor, Nabucodonosor destrói, e agora Dario dá ordem para que essas pessoas que estavam no cativeiro lá em Babilônia viessem reconstruir aquele templo. E ali Deus, a essa passagem que nós lemos, Deus fala com Ageu, né? Fala com o profeta Ageu. E pede para o profeta Ageu ir dizer para Zorobabel, que Zorobabel é um dos que também voltaram do cativeiro, filho de Salatiel, príncipe de Judá, né? E ali Deus fala para esses homens, né? Zorobabel, Josadaque, Ageu, Esdras, né? Que teve também uma grande importância nesse retorno, nessa reconstrução.
Então, aqui Deus está falando para Ageu a respeito daquele templo. E hoje, como que essa palavra ela se encaixa nas nossas vidas hoje? Hoje, essa palavra ela fala a respeito da reconstrução que Deus ele está fazendo em nós, no nosso caráter, na nossa maneira de ser. Hoje, muitas vezes a gente ouve essa palavra sendo pregada, falando que Deus vai dar coisas, se você tem um carro bom, Ele vai lhe dar o melhor, se você tem um apartamento bom, Ele vai lhe dar um apartamento maior. Deus não pode fazer isso? Claro que pode, mas a palavra ela não está falando isso. A palavra de Deus diz que aonde é o templo que Deus habita hoje, queridos? Qual é o templo? Aonde é? Nessa época aqui, era dentro de um templo físico, feito por mãos de homem. E hoje ele habita dentro de nós, hoje ele habita dentro de você. Então hoje é esse templo que ele está falando em reconstruir. Para aqueles que, como eu, que mentia, depois de uma reconstrução não mente mais, enganava, não engana mais, era rixosa, não é mais, era iracunda, não é mais, roubava, não rouba mais, se prostituía, não se prostitui mais. É disso que Deus está falando hoje. E a gente vê aqui o porquê, né? Eu falei um pouco a respeito daquele povo que estava no cativeiro, dentro do domínio de Dario, porque aquele povo, eles não queriam crer naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava mandando dizer pelo profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas. Até pessoas foram mortas. E a gente vê Jeremias, quando a gente lê o livro de Jeremias, o tanto que Jeremias sofreu por falar aquilo que Deus estava mandando, mas o povo não estava acreditando, né? E hoje é diferente? Não, não é. De repente, um vídeo como esse, uma palavra como essa que eu estou vindo aqui falar, ela não vai ter tantas visualizações. Eu sei disso, que não vai ter tantas visualizações. Por quê? Porque eu não estou aqui dizendo que eu estou vendo uma chave na sua mão, porque eu não estou aqui dizendo que tem um apartamento novo para poder você entrar, que Deus vai te dar aquilo que Deus não está dizendo para mim que Ele vai te dar. E eu estou falando que Deus não vai te dar? Não, eu estou só lhe dizendo que eu não posso falar aquilo que Deus não está falando. Mas hoje o que muito anda se pregando é uma palavra como essa, dizendo que Deus vai dar coisas, que Deus vai fazer coisas, que se eu tenho uma casa como essa, Deus vai me dar uma casa melhor, que se eu tenho um emprego, Deus vai me dar um emprego melhor, que se eu tenho uma empresa, Deus vai me dar uma empresa maior. Pode Deus fazer isso? Pode, queridos, mas aqui Deus está falando, a palavra de Deus está falando, naquele tempo era para o templo, um templo, uma casa realmente de cimento, de pedra, edificada para Deus. E hoje, o templo que é edificado para Deus somos nós. Ele mora dentro de nós. Ele mora dentro de você. E eu sei que uma palavra como essa não é bem aceita. Não é todos que querem, só aqueles que vivem de fato a verdadeira palavra para poder ver um vídeo como esse e dar o crédito que de fato ele tem. De fato ela tem, não é nem o vídeo que tenha crédito, o crédito que a palavra tem, porque a palavra ela está dizendo isso. Só que hoje se quer muito as bênçãos, mas o dono da bênção não. E não é diferente, é da mesma forma. E assim como esses profetas foram desacreditados, hoje é do mesmo jeito. De repente as pessoas passam por um vídeo como esse e a forma de desacreditar eu não quero ver isso aí. O que eu estou querendo ver é que Deus vai me abençoar. O que eu estou querendo ver é que Deus vai me dar um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um marido novo, um namorado novo, um noivo novo. Então as pessoas estão querendo ouvir isso, mas a verdadeira palavra de Deus não. Mas só que a palavra de Deus diz que quando eu e você buscarmos as coisas do alto, Deus se encarrega de nos dar as coisas que a gente precisamos para viver aqui na terra. Então há uma inversão daquilo que a palavra está dizendo. Tem até um vídeo aqui abaixo, aqui no canal, onde eu estou falando a respeito disso, a inversão das coisas, né? Então a palavra de Deus, ela diz uma coisa, e hoje aqueles que pegam a palavra de Deus
e modifica, inverte ela para aquilo que eles querem, diz que aqui Deus está falando de coisas terrenas. Querido, as coisas terrenas Deus dá até para os pássaros que nem trabalham. Imagine para nós que somos filhos dele, somos criatura dele, somos imagem e semelhança dele. A gente não deve se preocupar com aquilo que Deus se encarrega de nos dar. Nós devemos nos preocupar em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em buscar as coisas do alto, porque isso aqui é passageiro. Quantos que deram sua vida, que se mataram mesmo para poder ter coisas, ter dinheiro, e hoje estão debaixo da terra. Adiantou de quê? A gente deve se preocupar com a vida que está por vir, a nossa vida eterna, para ir morar com Cristo na glória, queridos. E eu volto a dizer que assim como esses profetas, eles não foram acreditados, né? E por isso o povo foi para o cativeiro. Da mesma forma é hoje, a palavra ela não é acreditada. Eu lembro de meu avô, que foi um pioneiro ali no Baixo Sul da Bahia, mais explicitamente na Costa do Dendê. Ele, meu avô e meus tios e meu pai, eles foram até apedrejados, querido, por falar a palavra de Deus do jeito que ela de fato ela é. Imagina se naquele tempo as pessoas já eram apedrejadas porque falava da palavra de Deus, e hoje? Hoje, como é a forma de apedrejar? É ver uma palavra como essa aqui e dizer, eu não quero ouvir isso. Não, não é isso que eu quero. Não, isso aí não me interessa, isso aí não é do jeito que está. Mas por que que diz isso? Por que que pensa isso? Porque não vem aqui na palavra para examinar o que ela está dizendo. E aí acaba crendo no que o outro está falando, no que o outro está invertendo. Aleluia! Mas nós devemos meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, né? Lá em Oséias, que está logo aqui atrás, em Oséias fala que o próprio Deus fala para Oséias, e Oséias deixou escrito isso para nós, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, porque não examinamos as Escrituras. E se examina e se sabe, não pratica. E para a gente desfrutar, a gente precisa praticar aquilo que a palavra está dizendo. E o interessante é que, assim como foi esses homens que foram desacreditados, como eu falei há pouco do meu avô que também foi desacreditado, comigo não é da mesma forma. De repente uma pessoa passa por um vídeo desse aqui e diz, essa mulher não é de Deus, ela não está vestida como mulher de Deus, ela não fala como mulher de Deus. É da mesma forma que fizeram com os profetas, é a mesma forma que fizeram com Cristo, mas nós não devemos parar. Porque tem gente que não está a acreditar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia! Não devemos parar. Ainda ontem, eu conversando com um amigo que Deus me apresentou, que ele até está escrito aqui nesse canal, ele está aqui, escrito aqui. O José, ele dizendo para mim, eu sei que você é uma mulher de Deus. E eu ouvi aquilo e, sabe, fiquei pasmada assim. Eu perguntei por quê, de onde é que você tirou essa conclusão? E primeiro eu perguntei, isso é uma afirmação? E ele disse, Eu disse, de onde você tirou essa conclusão? E ali ele disse, né, não, porque na hora que você entrou no meu carro, eu entendi que você era uma mulher de Deus. Ele é um taxista, e na hora que eu estava precisando mesmo chegar num consultório médico, eu pedi a Deus coloca um carro, um táxi aqui para poder eu chegar nessa consulta no tempo que eu estou precisando. E ali Deus colocou ele, né? Então, eu me surpreendi porque na maioria das vezes as pessoas não me veem assim. E eu não me entristeço, eu até me alegro, porque é Deus falando. Eu me alegro quando eu vejo a pessoa dizer que eu não sou uma mulher de Deus. Por quê? Porque um dia Deus disse para mim, o próprio Espírito Santo disse para mim, filha, eu estou te levantando para confundir os que são. Eu te levantei para confundir a terra, foi essa a palavra dele. Eu te levantei para confundir a terra, para as pessoas olharem para mim e acharem que eu não sou. E para que ele fez isso? Para que eu consiga chegar a pessoas que acham que eu não sou, sendo que eu sou. Para que eu consiga chegar, para que Deus me leve até pessoas que muitos não chegariam. E assim tem sido pela misericórdia dele. E nós devemos sempre observar aquilo que Cristo
fez, aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo praticou, para que nós estejamos fazendo a mesma coisa. Ele não foi acreditado, ele foi desacreditado. Então não devemos parar diante de que alguém desacredite de nós. Não devemos parar para acreditar naquele que vê uma palavra como essa, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, e acreditar que Deus está falando de coisas. Não, querido, Deus está falando de nós, o templo físico, a casa dele. Nós somos a casa dele. Então a Eliana que mentia não mente mais, a que roubava não rouba mais, se prostitui não se prostitui mais, falava mal dos outros, agora não fala mais, parava para fofocar, agora não para mais, não fala mais, não fofoca mais. Então é dessa reconstrução que Deus está falando. Não devemos nos deixar levar pelo que os outros estão falando, mas nós devemos vir aqui examinar a palavra do jeito que de fato ela é. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para poder estar vindo aqui falar. E novamente eu quero reforçar: não pare porque as pessoas não estão crendo em você. Você é cristão, você tem um chamado, e é dessa forma. Cristo passou por isso e nós também passamos, e devemos passar e não parar porque as pessoas não estão acreditando, mas nós devemos fazer o nosso chamado, porque a melhor coisa que tem é a gente fazer aquilo que Deus diz. Fazendo o que Deus diz, nós seremos felizes. Tem até um vídeo aqui abaixo que o nome dele é Não Tem Como Ser Feliz Fazendo o que Deus diz. É mais ou menos assim. Está aqui abaixo. Querido, se você não é inscrito nesse canal, logo aqui abaixo tem uma palavra: inscrever-se. Venha se juntar a essa família. Venha se juntar a essa família que tem só o intuito que é de levar a palavra de Deus do jeito que ela é, queridos. Do jeito que ela é. Porque a gente vê hoje, cada um pega essa palavra aqui e puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro, e não fala exatamente aquilo que a palavra está dizendo, tá? Vamos examinar as escrituras, vamos ter discernimento, pedir a Deus: ó Deus, me dê o dom do discernimento, e eu profetizo aqui em nome de Jesus o dom do discernimento para ti. Eu profetizo em nome de Jesus o aperfeiçoamento do dom do discernimento na sua vida, em o nome de Jesus, porque quando a gente tem isso, a gente não é enganado, a gente não é ludibriado, e a gente não para diante daqueles que não fazem e nem deixa quem quer fazer. Isso é muito importante. Esses dias Deus disse para mim assim, o Espírito Santo disse para mim assim, que quem não faz, desfaz daquele que está fazendo. Então nós não devemos parar, nós devemos prosseguir naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para poder estar fazendo. Muito obrigada, gratidão por você ter ficado até aqui. Obrigada mesmo de coração por você ter tirado esses minutos para me ouvir, e eu espero que o que saiu pela minha boca seja uma instrução, uma direção para poder você estar seguindo, tá bom? Muito obrigada mesmo, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.